Olá, sejam todos bem-vindos à apresentação do trabalho final da disciplina Serviço Público e Reforma do Estado, ministrada pelo professor André Luiz Marenco dos Santos, intitulado Justiça Restaurativa, uma visão dos implementadores e da sociedade. As responsáveis pela condução do trabalho são as alunas do curso de graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Laura Eduarda Malman Kiden, Luísa Eduarda da Silva e Débora Faveiro. Antes de começarmos com as entrevistas, nós fizemos uma pequena revisão bibliográfica para explicar o que é a justiça restaurativa. O que é a justiça restaurativa e como ela se encaixa no nosso sistema judicial? A justiça restaurativa visa não apenas punir o infrator, mas também reparar os danos causados à vítima e à comunidade. Ela proporciona, portanto, um ambiente de diálogo e reconciliação. Ela se apresenta como uma forma alternativa à justiça meramente retributiva. Ela não substitui o modelo tradicional de justiça penal, e sim o complementa. Na justiça retributiva, o crime é uma violação contra o Estado, definida pela desobediência à lei e pela culpa. Já a justiça acaba infligindo uma pena ao infrator. Na restaurativa, o crime é uma violação de pessoas e relacionamentos, então ela cria a obrigação de corrigir os erros. Quais são os princípios da justiça restaurativa? São foco na reparação e na responsabilização, participação ativa das partes interessadas, ênfase na reparação do dano e na restauração das relações, uma abordagem holística e individualizada, caso a caso, prevenção do crime e da reincidência, promoção da colaboração e da solidariedade comunitária. O que a justiça restaurativa busca? Essa forma de justiça envolve a vítima, o ofensor e a comunidade na busca de soluções que promovam reparação, reconciliação e segurança. Ela busca restabelecer o equilíbrio. Então, para a justiça penal, esse se restaura com a retribuição, o ofensor paga o mal cometido por meio da sua punição, e já para a justiça restaurativa, com a reparação, o infrator corrigindo o seu erro. A reparação deve ter um alcance amplo, podendo ser feita por meio de um pedido de desculpa, prestação de serviços à comunidade, entre outros meios. Por isso, ela é participativa, não somente do infrator e do afetado, como também da comunidade da vítima. Quando surgiu e quando começou a ser implementada a justiça restaurativa no mundo e no Brasil? A justiça restaurativa explodiu no mundo na década de 90, porém, seus valores e práticas existem há séculos. Nos anos 90, então, essa forma de justiça ganha força nos Estados Unidos e logo é difundido para o continente europeu. O marco inicial é uma resolução de 1999 da ONU, que dispõe sobre o desenvolvimento e implementação de medidas de mediação e justiça restaurativa na justiça criminal. Porém, em 2002, com outra resolução da ONU, que começou a orientar a implantação da justiça restaurativa em si. No Brasil, a implementação se deu em 2005, no âmbito de alguns projetos piloto regionais, promovendo práticas restaurativas no sistema de justiça brasileiro, do Ministério da Justiça, e entre as sedes estava Porto Alegre. No Brasil, a justiça restaurativa ela tem sido implementada principalmente no âmbito do sistema judiciário juvenil. O projeto de lei de 2006 buscou introduzir a justiça restaurativa no ordenamento jurídico brasileiro, mas somente em 2012, com a Lei 12.594, essa justiça restaurativa foi consolidada no nosso ordenamento. Essa lei, então, estabelece que os programas de justiça restaurativa devem ser consolidados nos processos de execução de medidas socioeducativas. Além disso, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tem incentivado a adoção desse modelo através da resolução número 225 de 2016. Qual a relevância, então, e o impacto da implementação da justiça restaurativa no Brasil? Segundo o CNJ, em um estudo realizado em 2019, para avaliar a popularidade desse método de justiça no tribunal, eles encontraram que 96% dos tribunais inquiridos mantiveram alguma iniciativa de justiça restaurativa. Então, ela já é bem implementada nos tribunais de justiça do país. Quais são os resultados da implementação da justiça restaurativa? Em São Paulo, foi realizado um estudo e chegaram à conclusão de que as taxas de reincidência são significativamente menores entre os participantes de processos restaurativos em comparação aos participantes do sistema judicial tradicional. E quais são os desafios ainda para a implementação da justiça restaurativa no Brasil?
Então, apesar dos avanços, existem ainda diversos desafios para a consolidação da justiça restaurativa no Brasil, como, por exemplo, a resistência de alguns operadores do sistema de justiça e a falta de recursos financeiros para a implementação e manutenção. Além disso, no mundo existem vários trabalhos que falam sobre o ser um conceito aberto e a dificuldade de ter uma padronização na implementação da política. Num contexto de crise do sistema penal, essas alternativas elas ganham mais relevância, ainda mais sabendo que a gente tem uma taxa de reincidência menor nesse tipo de justiça. Hoje você vai ouvir diferentes vozes, desde quem atua diretamente com a justiça restaurativa até pessoas da área do direito. A ideia é ampliar a conversa, provocar reflexões e mostrar que a JR pode e deve ser compreendida por todos. Quem abre a conversa é o juiz de direito, Dr. Fábio Vieira Herti, coordenador do Sejusc Justiça Restaurativa de Porto Alegre. Ele traz uma visão institucional e humana sobre a JR e o que ela representa em termos de transformação social. Como o senhor definiria a justiça restaurativa para alguém que nunca ouviu falar sobre o tema? Para que a gente possa definir justiça restaurativa, deveremos decompor essa locução em duas palavras. A palavra justiça aqui é com J minúsculo, ou seja, a justiça enquanto valor. Quando um conflito ocorre, quando alguém prejudica alguém, achar a solução mais adequada que atenda às necessidades das partes, evidentemente que primeiramente pensando na vítima, em face do que aconteceu, como aquela situação pode ser resolvida mediante o diálogo entre as pessoas que foram diretamente envolvidas. E a palavra restaurativa ela é polissêmica, ela tem diversas possibilidades de alcance e de significado. Seria restaurar a crença da vítima no sistema de justiça, seria restaurar o sentido comunitário de resolver os conflitos, seria restaurar a parte do tecido social que foi rompido com o conflito, com o dano, enfim. Então, justiça restaurativa seria uma possibilidade de que não o juiz, não o judiciário, não o sistema de justiça, mas que as pessoas sentassem e conversassem e por meio do diálogo encontrassem as soluções para aquele dano que foi cometido. Qual a metodologia utilizada na justiça restaurativa? A justiça restaurativa hoje é vista como uma filosofia, uma visão de mundo. Então ela não tem apenas uma metodologia. Ela se serve, no Brasil especialmente, dos círculos de construção de paz, que foram criados pela professora Kay Pranes, que sistematicamente vem ao Brasil, ano após ano, e essa metodologia do círculo de construção de paz se baseia nas tradições dos povos originários da América do Norte e da Oceania. Basicamente, seria quando um conflito ocorre, as pessoas sentam-se em volta de uma fogueira e o ancião da tribo preside aquele diálogo. Então, o Círculo de Construção de Paz tem essa configuração de que as pessoas se reúnem em volta de um círculo e ali elas constroem um diálogo com uma intencionalidade de tratar de algum assunto. Mas existem outras metodologias, como as conferências familiares, que vão englobar mais pessoas na comunidade. Então, a justiça restaurativa ela não fica presa apenas a uma metodologia, mas a várias. Quais as principais diferenças entre círculos de construção de paz e os processos de mediação e conciliação? As práticas restaurativas, e aqui se fala de círculos de construção de paz, se distinguem da mediação e da conciliação, porque na mediação, em regra, nós teremos duas partes que vão dialogar por meio de um mediador, que então vai dar esse protagonismo para as pessoas. Na conciliação, o conciliador tem um papel mais ativo, ele mesmo é que vai sugerir soluções, vai ter um papel mais de protagonismo naquela conversa entre duas pessoas. Então, basicamente, na conciliação e na mediação, se estabelece um diálogo mais restrito entre as pessoas diretamente envolvidas no fato, no conflito, enfim, por meio de um mediador na mediação, que tem um papel
de incentivar as partes ao diálogo e um papel um pouco menos de protagonismo do que na conciliação, em que o conciliador vai conduzir o diálogo, mas ele próprio pode sugerir soluções e tem um papel mais de protagonismo. No círculo de construção de paz, nas práticas restaurativas, esse papel do facilitador ele é bem mais restrito. É as pessoas, e por que a diferença para a mediação, por exemplo? As pessoas é que vão construir a solução ou vão presidir o diálogo. Mas a diferença é que no círculo de construção de paz estão mais pessoas envolvidas no círculo, enquanto que na mediação, apenas o mediador e as duas pessoas, normalmente são duas pessoas, que vão estar presentes. Quais são as principais características que diferenciam a JR da justiça tradicional punitiva? Existem várias diferenças entre a justiça restaurativa e a justiça tradicional punitiva, mas na justiça punitiva, as partes envolvidas praticamente não têm voz, especialmente a vítima. No sistema punitivo, no sistema de punição brasileiro, a vítima é só um meio de prova. Ela não pode ter um espaço de mais protagonismo dentro do seu próprio conflito, do seu próprio caso. Já na justiça restaurativa, a vítima é essencial. A palavra da vítima, suas necessidades, seus sentimentos são essenciais que sejam levados em conta. Na justiça punitiva tradicional, o papel é totalmente do Estado. Então, o Estado tira o conflito das pessoas em nome de evitar a vingança privada, em nome de evitar que as pessoas próprias entrem em um conflito violento, e com isso ela acaba por monopolizar todo o conflito, de forma que as pessoas perdem essa possibilidade de elas próprias definirem o que seria justiça. A justiça punitiva tradicional só se importa com qual a lei foi quebrada e quem deve ser punido. Então, as soluções, as sentenças na justiça punitiva tradicional têm a ver com punição, com sofrimento. Enquanto na justiça restaurativa existe uma possibilidade criativa de que as próprias partes construam o que seria mais adequado naquele caso concreto, em função das necessidades, especialmente da vítima. Quais são os principais desafios enfrentados na implementação da JR no Brasil e no mundo? Os principais desafios enfrentados na implementação da justiça restaurativa no Brasil e no mundo são ligados à mentalidade que as pessoas têm de enxergar sempre uma solução num crime, por exemplo, como a punição, o sofrimento do ofensor. As pessoas não conseguem pensar que talvez seja melhor, por meio de uma prática restaurativa, que o ofensor apreenda o que ele errou, possa restaurar o que foi quebrado naquele conflito, e com isso a chance de que ele terá de não mais cometer delitos. Então, a implementação está muito ligada à dificuldade que o sistema punitivo tem de se desfazer dessa mentalidade de que a solução para todos os casos é sempre o sofrimento do ofensor. Quais são as principais resistências enfrentadas por parte de profissionais do sistema de justiça, como advogados e juízes, em relação à adoção da justiça restaurativa? As resistências que mais aparecem por parte dos profissionais do sistema de justiça repousam basicamente na mentalidade, como eu disse, de que as soluções possam ir para além do sofrimento do ofensor. Mas vai mais além disso. A justiça restaurativa e suas práticas, ela exige tempo, ela exige que as pessoas possam conversar com mais vagar, com mais profundidade sobre as questões. E a tendência no Poder Judiciário é que as causas tendam a ser resolvidas mais rapidamente, que se dedique menos tempo em razão da grande quantidade de processos. Isso traz uma grande dificuldade de implementação das práticas no sistema de justiça. Como o senhor enxerga a relação entre a JR e a redução da reincidência criminal? Existe uma relação entre práticas restaurativas e redução da reincidência criminal. Embora se compreenda, e eu partilho dessa opinião, que a redução da reincidência não deva ser uma meta da justiça restaurativa. Mas a gente sabe, embora não haja dados, nós temos essa grande dificuldade no Brasil de coletar dados sobre as práticas,
mas também porque não há uma grande disseminação na justiça criminal de práticas restaurativas, mas que há um efeito de que o ofensor, quando ele tem um papel de responsabilidade ativa na justiça restaurativa, de ficar frente a frente com a vítima, de entender o quanto de sofrimento ele causou e aprender com base naquele acontecido, certamente há uma redução na possibilidade de ele vir a cometer um novo delito. Mas eu concordo que isso não deva ser uma busca, né? A justiça restaurativa não deve buscar reduzir o número de processos, ajudar o sistema de justiça e evitar a reincidência. Ele deve emancipar as pessoas no sentido de que se apropriem de seus conflitos e possam resolvê-los. E como o senhor enxerga o papel da JR na promoção da justiça social e na redução das desigualdades? Acho que a justiça restaurativa tem um papel importante no enfrentamento das questões que têm a ver com a redução das desigualdades sociais e com a promoção dos direitos humanos. As comunidades mais desassistidas, mais pobres, com mais vulnerabilidade social, são as que menos têm acesso à justiça formal, à justiça do poder judiciário. Então, se a justiça, enquanto prática comunitária, como possibilidade real de protagonismo das pessoas, pudesse estar dentro das comunidades mais vulneráveis, por certo que se poderia trabalhar melhor a redução das desigualdades sociais. Por outro lado, a justiça restaurativa tem um papel interessante se ela se dedicar a trabalhar o encarceramento em massa, que é um fenômeno brasileiro, mas também de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, em que os pobres negros e jovens pobres e negros, em regra, são as pessoas que lotam as prisões do país. Então, existe uma relação entre o encarceramento e a desigualdade social. A justiça restaurativa, enquanto pudesse ser trabalhada mesmo dentro das prisões, como é feito em muitos lugares do mundo, trabalhando os traumas que as pessoas que estão encarceradas têm e que muitas vezes as levaram ou ajudaram a que ela cometesse um crime, poderia trabalhar essa perspectiva. Quais são os principais objetivos da justiça restaurativa no contexto do Sejusc? Como eu disse, a justiça restaurativa não é um privilégio e não é uma iniciativa só do Poder Judiciário, ela tem um viés comunitário, mas o Poder Judiciário é um grande indutor dessas práticas e foi quem trouxe para o Brasil a justiça restaurativa. Então, o Sejusc, enquanto um centro judiciário que se volta para a comunidade, tem essa possibilidade de trabalhar mais fortemente o seu eixo, a sua visão comunitária que o Poder Judiciário deve ter, de olhar para os conflitos também fazendo com a comunidade, não apenas fazendo para a comunidade, ou seja, entender quais são as necessidades do tecido social comunitário, e o Sejusc, com isso, como um centro, como um indutor de práticas, pode ter uma relevância muito importante. E quais são os principais resultados alcançados pelo Sejusc na aplicação da JR? Como eu disse, existe uma grande dificuldade de medir o alcance das práticas restaurativas, e para isso talvez fosse interessante que o Sejusc se aproximasse mais das universidades, que sabem fazer medição de dados, que sabem coletar dados, que sabem trabalhar esses dados, interpretá-los, enfim. Mas os principais resultados, não do ponto de vista de coleta de dados, é de que o judiciário acaba saindo do seu castelo, saindo da sua posição hermética, fechada, de distância da comunidade, e por meio do Sejusc vai ensinar para as pessoas aquilo que elas deveriam ter aprendido desde sempre, que é quando um conflito ocorre, existe uma ruptura no tecido social e as pessoas podem ter a possibilidade de trabalhá-lo por meio de seu próprio protagonismo e por meio de um suporte comunitário, familiar, enfim. Então, o Sejusc tem essa possibilidade. Então, esses resultados eles não são ainda bem medidos, mas eles são claramente palpáveis. Quais são os principais aprendizados adquiridos ao longo da implementação da JR e como juiz coordenador do Sejusc e Justiça Restaurativa de Porto Alegre?
O principal aprendizado que eu tive ao longo da implementação da justiça restaurativa e como coordenador do Sejusc Justiça Restaurativa é, repousa basicamente na o quanto de humildade nós temos que ter como sistema de justiça para não presumir que nós temos as soluções, que nós sabemos do que as pessoas precisam. Na verdade, nós temos que ter a humildade de perguntar para as pessoas o que elas precisam, o que elas querem, do que elas estão necessitando naquele momento, o que seria justiça naquele caso, e aí ter essa humildade de não pensar que todo o poder está no Poder Judiciário, de que todas as decisões devam partir de uma pessoa, de um juiz, de uma instituição, mas que é possível construir possibilidades de desenvolvimento social com as pessoas e não para as pessoas. Quais são os principais desafios enfrentados na formação e capacitação de profissionais para atuar na JR? Os principais desafios na formação e capacitação de profissionais para atuar na justiça restaurativa dizem basicamente com a falta de profissionalização dessa função de facilitador. Os facilitadores são voluntários e, na verdade, quando o judiciário acaba custeando a sua formação inicial, existe uma grande adesão. Mas ao longo do caminho as pessoas vão se perder, acabam se desmotivando de trabalhar nas práticas restaurativas porque elas têm que dedicar muito tempo do seu dia a dia para as práticas e não existe uma remuneração. Por trás da remuneração existe também essa validação simbólica dessa função que é tão importante. Então, se você não remunera, se você não reconhece formalmente a figura do facilitador, acaba perdendo aquela pessoa para outras profissões, enfim, para outros cargos, outras posições, às vezes dentro do próprio sistema de justiça. E um grande desafio que eu vejo também é não treinar o facilitador apenas na própria metodologia. Penso que é tempo em treiná-lo nos fenômenos que atravessam a realidade brasileira, como racismo, machismo, como a questão de tantas questões que atravessam a violência e para a qual o facilitador deveria também ser capacitado. Na sequência, vamos ouvir Andressa Ferreira Airoldi, secretária do Sejusc Justiça Restaurativa de Porto Alegre e facilitadora restaurativa, que acompanha de perto a organização, os bastidores e o dia a dia das práticas restaurativas. Qual é o seu papel dentro do Sejusc Justiça Restaurativa de Porto Alegre? Me chamo Andressa, eu atuo neste Sejusc Justiça Restaurativa desde 2018 e estou como secretária do Sejusc desde 2019. Então, eu faço toda a gerência da parte administrativa, organização de documentos, processos, prazos, comunicações. Sou responsável pela supervisão dos estagiários. Eu auxilio na seleção de facilitadores, acompanho os facilitadores durante a formação, depois de formados, na formação continuada, para que eles sigam participando dos grupos de estudos, dos cursos. Também sou responsável pela parte dos relatórios e estatísticas. Então, eu estou aqui para auxiliar, digamos, o bom funcionamento do Sejusc, visando sempre a qualidade e o trabalho em equipe, né? Nós trabalhamos hoje com um juiz coordenador, com 2 estagiárias, nós somos 2 servidoras, então eu sou responsável pela essa divisão do trabalho, né? Entre os servidores, eu, a colega, e os nossos estagiários, nessa delegação de trabalho para eles. Quais são os maiores desafios enfrentados na implementação da JR dentro da estrutura do serviço público? Pensando nos desafios para implementar a justiça restaurativa no serviço público, eu penso que está tudo interligado. As dificuldades para a realização das práticas com a nossa estrutura no serviço público. Para atuar na justiça restaurativa é necessário ser facilitador judicial formado ou estar em formação pelo Tribunal de Justiça, né, para essa atuação aqui dentro do Judiciário Gaúcho. E é uma formação bem completa, e ela precisa ser completa, porque nós lidamos com processos judiciais, processos sigilosos, com questões muito sensíveis, como, por exemplo, processos de júri, abuso sexual, já recebemos feminicídio. Então, essa rigidez na formação do facilitador, ela é necessária
por estarmos dentro desta estrutura, né? E para ter uma formação assim, também é necessário muito envolvimento, é necessário recursos financeiros que o tribunal dispõe, mas falta recursos humanos, né, para essa implementação. E essa formação, ela é muito longa e após a formação, ainda não tem a remuneração para atuar, né, para esse facilitador poder atuar nos processos judiciais, diferente da mediação, que ela já está mais estruturada. Então, eu acho que essa falta de estrutura, essa falta de recursos humanos também dentro do Tribunal de Justiça para viabilizar que a formação seja mais rápida, falta de remuneração, enfim, são dificuldades para a justiça restaurativa, porque os nossos facilitadores, eles estão sempre em rotatividade, entram uns, fazem a formação, cansam de atuar de forma voluntária ou começam algum emprego e saem, então se torna um pouco difícil manter a continuidade, apesar do investimento do Tribunal de Justiça. Acho que nós já avançamos muito, estamos ainda avançando a passinhos largos e temos muito o que fazer ainda a avançar, mas já temos muitos frutos, né, dentro da nossa instituição e acho que estamos no caminho. Você percebe apoio institucional das lideranças do judiciário e da administração pública à justiça restaurativa? A justiça restaurativa, ela faz parte do planejamento estratégico do Tribunal de Justiça e ela tem investimento financeiro, orçamento próprio, quadro próprio de servidores, estagiários, e isso permite que a justiça restaurativa se fortifique dentro da instituição. Há o incentivo para a realização de cursos de formações, tem orçamento para sempre viabilizar e qualificar a justiça restaurativa. Agora, em 2025, a Justiça Restaurativa Organizacional, que é realizar círculos com os servidores, né, um trabalho interno, está entre as principais prioridades da presidência. Então, eu acredito que quanto mais nós transformarmos, demonstrarmos o nosso trabalho dentro da instituição, mais vai aumentar o apoio, né, a adesão dos colegas, o encaminhamento de processos e a disseminação da justiça restaurativa. Eu vejo que há sim o apoio institucional, mas acho que a gente precisa disseminar ainda mais e quem sabe agora com esse apoio da presidência a gente consiga que a instituição se torne cada vez mais restaurativa. Como você avalia o reconhecimento da JR dentro do judiciário e entre os servidores públicos? A cultura institucional está mudando? A estrutura do Tribunal de Justiça, ela é muito grande, né? São muitos servidores, estagiários, com alta rotatividade de pessoal. Há pessoas que, sim, ainda desconhecem o trabalho da justiça restaurativa. E muitos que sabem que a justiça restaurativa ela é um diferencial e uma excelente ferramenta para a própria gestão dos servidores. Então, eu acredito muito que esse ano, sendo pelo Conselho Nacional de Justiça o ano da JR organizacional nos tribunais, com o incentivo do nosso tribunal e a presidência, mais servidores vão poder participar de encontros de JR, esses servidores vão poder se formar como facilitadores e disseminar, então, essa cultura de paz dentro da instituição. Hoje, comparado com quando eu entrei no judiciário 10 anos atrás, muita coisa mudou para melhor. Eu confio que vai continuar com essa mudança, né? Estamos aqui propagando a cultura de paz e nós temos uma ferramenta que é a JR e o Círculo de Construção de Paz, que são a metodologia que nós mais atuamos, com muito potencial. E esse potencial ele é transformador para as equipes e que muda, sim, a cultura institucional para melhor. Há resistência por parte de servidores públicos ou gestores em relação à JR? Sobre a questão de resistência por parte de servidores ou gestores, eu acredito que as pessoas, no geral, sempre têm resistência ao que é novo e ao que nos tira um pouco da zona de conforto. Então, eu acredito que sim, que há uma certa resistência por algumas pessoas, mas que cada dia essa resistência está um pouco menor, porque conforme as pessoas vão conhecendo e se apropriando da justiça restaurativa, do que é, do potencial que ela tem, a resistência cai e vem o incentivo. Na sua opinião, quais seriam os caminhos para fortalecer a estrutura da justiça restaurativa no serviço público? Formação, financiamento, mudanças organizacionais?
Pensando em caminhos para fortalecer a JR no serviço público, eu acredito muito nas formações que tenham incentivo para que o facilitador participe das formações e que o facilitador também possa realizar as práticas restaurativas dentro da instituição ou processos judiciais vinculados na instituição, sem que isso atrapalhe o seu trabalho, né? Então, que o servidor possa ter liberação, vai lá, realiza uma prática, mas que depois ele não precise ter que se preocupar em ficar compensando aquele horário ou ficar tendo a demanda de trabalho aumentada enquanto ele está lá, né? Pensando aqui na nossa estrutura no tribunal, eu acredito que viabilizar a remuneração aos facilitadores e que o servidor possa ser remunerado também, caso ele realize a prática em horário fora do seu expediente, por exemplo. E também acredito que a atuação como facilitador, se pudesse contribuir na progressão da carreira, né, no serviço público, daquele servidor, acredito que isso possa ser uma ideia que vai incentivar que os servidores participem, que os servidores se capacitem, que eles disseminem a JR e que eles tenham algum benefício como, né, alguma pontuação, algo que possa auxiliar na sua progressão de carreira. Você acredita que o Sejusc e Justiça Restaurativa de Porto Alegre têm conseguido gerar impacto positivo na vida das pessoas e nas políticas públicas? Eu tenho certeza que o Sejusc e Justiça Restaurativa de Porto Alegre têm conseguido, sim, gerar impacto positivo na vida das pessoas e nas políticas públicas, através do trabalho de toda a nossa equipe, né? E isso inclui o magistrado fazendo as articulações com a rede, com as demais instituições. Isso inclui também a nossa equipe de servidores, a nossa equipe de estagiários, que sem estagiários a gente não consegue dar conta de nada e temos uma equipe muito competente e engajada com a JR. E acredito que os facilitadores, né? Pois sem eles, a gente não consegue efetivar tudo o que a gente articula enquanto equipe. Então, é uma engrenagem, né? Todos nós funcionando, articulando, viabilizando para que a JR possa gerar esse impacto na vida das pessoas, né? E acredito que cada vez mais pessoas possam ter a sua vida mudada positivamente com a JR. Isso pensando tanto nas nossas práticas judiciais quanto no nosso trabalho comunitário, com toda a rede, escolas, asilo e demais instituições. Que mensagem você deixaria para outros servidores públicos que possam estar iniciando um trabalho com a justiça restaurativa? Para os servidores que possam estar iniciando um trabalho em justiça restaurativa, eu deixo a mensagem de resiliência e persistência. A JR, ela é transformadora. Ela é um trabalho que dificilmente vai conseguir, assim, da noite para o dia, a gente implementar e que dê certo e que todo mundo confie. É necessário ter paciência, né? Que é um caminho a ser construído e hoje tem vários exemplos, né, de diversas instituições que têm realizado, então acredito que isso já fique mais fácil para conseguir a adesão da JR, mas é extremamente recompensador trabalhar com a JR quando a gente consegue finalizar um projeto, quando a gente consegue ver que o trabalho que foi realizado está gerando frutos, quando finaliza um processo com êxito e a gente vê a satisfação das pessoas. Então, é isso, né? Resiliência e persistência. Ainda, vamos falar com a Raíssa Garcês, facilitadora de círculos restaurativos. Ela traz a perspectiva de quem conduz os encontros e constrói, junto com as pessoas envolvidas, caminhos de escuta, reconhecimento e reparação. Meu nome é Raíssa Storniolo Garcês, a minha formação base é Direito e a minha profissão atualmente é coordenadora do Núcleo de Práticas Restaurativas da Fundação Pão dos Pobres de Santo Antônio. Na tua visão, qual é o papel do facilitador dentro de um processo restaurativo e quais são as qualidades essenciais para exercer essa função? Para mim, o papel do facilitador é oportunizar, abrir esse espaço de confiança para que as pessoas possam dialogar
abertamente, livremente sobre aquilo que elas precisam. Então, não emitir qualquer tipo de julgamento ou perguntas que possam direcionar as respostas dos participantes daquele círculo é, para mim, uma qualidade e habilidade essencial de um facilitador. Então, para a gente exercer essa função, estar aberto, presente para as falas e consciente de que esse espaço não é um espaço onde a gente tem que ter a... Como é que eu posso explicar? Ter o poder, né? A gente vai entregar o poder desse espaço para as pessoas. E confiar que aquelas pessoas ali sabem o que vieram fazer. Então, quando a gente é facilitador, principalmente em círculos restaurativos conflitivos, a gente prepara as pessoas para estarem ali. E essa preparação também ela é muito importante, porque elas vão vir para o círculo conjunto, se quiserem, já imbuídas dos princípios da justiça restaurativa e prontas para dialogar de maneira a prospectar o futuro. Então, essa função de informar previamente o que é o círculo e deixar as pessoas à vontade, tudo isso, para mim, envolvem qualidades essenciais de não julgamento, de presença, como eu já falei também, e de ser uma pessoa aberta e disponível para o que vier, né? Sem excluir palavras, e muito importante, essa humildade de fazer acontecer a partir daquilo, fazer o círculo acontecer de uma forma segura a partir daquilo que as pessoas precisam. De maneira respeitosa ao sigilo, como você percebe os efeitos da AJR nas pessoas envolvidas nos círculos, vítimas, ofensores e comunidade? Eu percebo os efeitos da justiça restaurativa na maneira que as pessoas que passaram por esse procedimento passam a viver. A maneira como elas passam a se relacionar, a se ouvir. Isso, para mim, é o efeito mais perceptível, né? A gente consegue conversar, a gente consegue se conectar, basta se escutar. Então, esse futuro, esse modo como posteriormente, de repente, uma comunidade escolar passa a conviver, a Fundação Pão dos Pobres, que é o local onde eu trabalho, passa a tratar os conflitos e a convivência das pessoas. É aí que eu vejo o efeito da JR, né? No pós, no futuro, no como então a gente vai viver a partir de agora, da maneira que a gente construiu, e se a gente não vive dessa maneira agora, como que... Eu lembro que eu fiz isso um dia, conversei com as pessoas assim um dia, e posso fazer isso de novo, né? Então, ter essa memória de que existe um espaço seguro onde eu posso prospectar o futuro e para que isso não volte a acontecer, para que conflitos ou ofensas, né, não aconteçam mais, eu posso me valer dessa experiência para o futuro. Na sua experiência, quais são os principais obstáculos enfrentados no cotidiano da facilitação, especialmente dentro das instituições em que você atua? Penso que os principais obstáculos ainda podem ser as direções e as pessoas que são hierarquicamente superiores dentro, né, das instituições. Porque muitas vezes essas instituições, principalmente escolas, elas têm já um funcionamento muito específico e muito bem estruturado.
resolver conflitos a partir dos princípios da justiça restaurativa ou inserir uma cultura de paz, né, de JR, dentro de alguma comunidade escolar, significa reestruturar as hierarquias, né? Trazer novos princípios, não estou dizendo que seja acabar com as hierarquias, mas trazer novos princípios para dentro desses espaços, para que as pessoas mantenham o seu papel ali de direção, coordenação, educador, mas que as suas atitudes venham desses princípios da JR. E é aí que eu vejo a maior dificuldade, porque não fomos educados assim. As escolas, os ambientes empresariais e corporativos têm outro tipo de funcionamento. Então, quando a gente começa a inserir práticas restaurativas com alunos ou com funcionários, a tendência é que isso não se prolongue muito no tempo, porque a gente faz com que eles dialoguem, com que eles se entendam, a gente faz todo um trabalho de prevenção, prevenção de conflitos e fortalecimento de vínculos. E quando o problema é maior e vai para as cúpulas, né, eles não utilizam essa metodologia, então fica um pouco contraditório. Então eu diria que esse é um primeiro obstáculo principal obstáculo que eu vejo a ser enfrentado, porque a gente consegue ter um cotidiano dentro dos espaços tranquilo, mas quando a coisa fica mais grave, vai para essas instâncias superiores. A JR, ela parece que foi só para tirar a pressão das grandes tensões e não para construção de uma cultura e mudança, né, de estrutura. Então, a gente, dentro da Fundação Pontos Pobres, por exemplo, onde eu trabalho, a gente começou já, né, já começamos a fazer formações e preparar gerências e lideranças para que essas pessoas entendam o que é a justiça restaurativa e para que elas possam agir, não só em círculo, porque o círculo é uma das práticas restaurativas, mas no cotidiano, na convivência com as pessoas que elas lidam no seu dia a dia. Você observa mudanças de postura ou percepção nos participantes após os círculos restaurativos? Poderia comentar de forma geral sobre isso? Depende do lugar que eu estou atuando, porque tem espaços que eu atuo para criação de projetos restaurativos e que eu acabo não tendo retorno de como que essas pessoas passaram a agir, né? Mas, por exemplo, ali dentro da Fundação Pontos Pobres, que é onde eu tô, a reflexão sempre fica muito profunda, né? As pessoas acabam se colocando mais disponíveis e percebendo o quanto esse espaço dialógico, ele é importante não só dentro do momento que o núcleo de práticas restaurativas oportuniza, mas dentro dos seus setores. Então, o movimento que eu vejo muito ali, principalmente, é que coordenadores e lideranças que já passaram pelas fases preparatórias ali de implementação de uma cultura de paz dentro da instituição, é que eles querem oportunizar isso para os seus funcionários. Querem que eles conversem, que eles dialoguem, que eles expressem aquilo que eles precisam para o trabalho em si melhorar. Então, essas são as mudanças que eu tenho percebido, né? Que as lideranças veem isso como importante e querem que seus funcionários, seus colaboradores também aproveitem dessa oportunidade.
e a gente oferece, né? Não é obrigatória a participação, mas o espaço existe e está ali para ser utilizado. Em sua visão, quais espaços sociais se beneficiariam com a ampliação da justiça restaurativa além do sistema de justiça? Por exemplo, escolas, comunidades, instituições. Eu penso que a sociedade como um todo se beneficia da ampliação da justiça restaurativa. O sistema judiciário, ele é uma consequência disso, né? Quando a gente coloca a JR dentro da comunidade escolar, dentro de um espaço como a Fundação Pão dos Pobres, que é um lugar que cuida do bem-estar integral da criança e do adolescente, da infância e da juventude, a gente está plantando para que o judiciário não tenha que utilizar nem o sistema punitivo, nem o sistema restaurativo. Quando chega no judiciário é porque tudo que tinha antes falhou. Então, se a gente consegue colocar dentro das comunidades, dentro das escolas, dentro dos espaços educacionais, dentro da nossa casa, na igreja, na convivência da vida das pessoas, eu penso que a gente está se beneficiando enquanto ser humano, enquanto sociedade como um todo, né? Quando o sistema judicial ele utiliza a justiça restaurativa, é porque tudo que tinha antes falhou, né? Então, a implementação da JR em espaços de convivência é aquilo que eu mais acredito e vejo como oportunidade de benefício para nossa vida. Não é para minha vida, não é para tua vida, né? É para a vida de toda a nossa sociedade. Na sua visão, qual a importância da JR ser aplicada para além do sistema penal? Eu vejo a JR como importante de ser utilizada dentro desses espaços, porque a gente vai estar mudando uma cultura de convivência, como eu falei na pergunta anterior, né? Quando as pessoas aprendem a dialogar e que diálogo não é um espaço de punição, um espaço de medo, um espaço de repulsa, que o diálogo é uma oportunidade de reflexão e de mudança, e a justiça restaurativa vem como uma maneira de oportunizar que essas pessoas se escutem de um jeito diferente, eu vejo que a gente está construindo o futuro de uma sociedade harmônica. Porque a harmonia ela vai se desenvolvendo, né, com o passar do tempo. Para que a gente tenha harmonia, a gente precisa ter... Para que a gente tenha paz, harmonia, né, a gente precisa ter momentos de tensão para irem sendo superados. E eles não acabam nunca, eles têm níveis de acontecimento, e quando a gente consegue dialogar, a gente vai mantendo, né, essa paz, essa harmonia. Então, a JR, ela vem para nos ensinar que não vai ser só no sistema penal, é na convivência, é no dia a dia da família, é no dia a dia da comunidade que eu vivo, da minha igreja, da minha escola, do meu condomínio, do meu trabalho. É nesses espaços que eu tenho que saber oportunizar espaços de diálogo para que o sistema penal não seja visto como o espaço da justiça restaurativa, né? Eu sei que a JR vem de um sistema abolicionista, né? A criação da justiça restaurativa parte desse lugar, mas eu vejo a importância e a potência dela
quando a gente cria espaços que vão fazer com que o sistema penal utilize, mas que não seja o detentor das práticas restaurativas. Eu trabalho na base com a infância e com a juventude, na Fundação Pão dos Pobres, para poder reduzir no sistema penal a entrada dessas pessoas lá, né? Então, para mim, isso é muito importante. O que você diria para quem ainda enxerga a JR com desconfiança ou como algo alternativo e pouco aplicável na realidade brasileira? Eu diria, para quem ainda resiste, eu diria para conhecer a justiça restaurativa. Ano passado, eu tive a oportunidade de participar de um projeto chamado Conversa com Elas, na Casa Violeta, que foi uma casa que abrigou mulheres que perderam tudo durante a enchente aqui do estado do Rio Grande do Sul. E a gente foi fazer esse trabalho tanto com a equipe que organizava o abrigo, quanto com as moradoras. E esse projeto foi encabeçado pela doutora Ivana, promotora do Ministério Público, e ela disse que quando ela conheceu a justiça restaurativa, ela foi fazer uma formação porque ela achava um absurdo utilizar justiça restaurativa em casos de violência contra a mulher. Então ela foi estudar sobre isso para poder se colocar contra isso, né? Isso é um relato da própria doutora. E então, estudando e aprofundando os conhecimentos sobre justiça restaurativa, ela entendeu que isso era, sim, uma oportunidade de atendimento a essas vítimas, né? A essas mulheres que sofreram violência, e ela passou a colocar em prática a justiça restaurativa. Então, a gente precisa conhecer, disseminar o que é a justiça restaurativa para poder desmistificar isso, né? Não vejo também como uma alternativa, eu vejo como uma oportunidade à nossa realidade. Basta termos o cuidado de como utilizar a JR. Agora ouviremos as perguntas respondidas por Larissa Ziller, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, formada pela URGS em outubro de 2024 e atualmente pós-graduanda em Direito Penal e Processual Penal e estagiária de pós-graduação no Tribunal de Justiça. Considerando sua área de atuação, qual é a sua compreensão atual sobre o que é justiça restaurativa? Como você definiria o conceito? Confesso que não sabia do conceito de justiça restaurativa, como mencionei anteriormente, porque na faculdade não tive muito contato. Mas identifiquei que se trata de um modo de resolução de conflitos, baseado no diálogo entre as partes envolvidas e a comunidade, onde o autor dos fatos é direcionado ao reconhecimento de sua responsabilidade. Do ponto de vista da sua formação acadêmica, você considera que a graduação em Direito prepara adequadamente os estudantes para conhecer e aplicar métodos alternativos como a justiça restaurativa? O que poderia ser melhorado? Não. A gente sai preparado para o mundo do contencioso. Esse lado também é o que é exigido na prova da OAB, cuja aprovação é necessária para a atuação como advogado. Dessa maneira, eu vejo que, no geral, não existe uma preocupação com o ensino do básico sobre esses métodos alternativos de resolução dos conflitos. Eu entendo que seria possível a inclusão de cursos sobre o tema, como opções de extensão, bem como a inclusão de algumas aulas relacionadas em disciplinas do currículo. Ainda uma divulgação de como a justiça restaurativa pode ser utilizada como uma opção para a resolução de conflitos. Você acredita que a justiça restaurativa pode contribuir para a humanização do sistema penal e para a redução da reincidência criminal? Por quê? Para a humanização, com toda certeza, até pela forma como é realizada, considerando a posição em que o autor do delito é colocado, dentro de uma conversa e não como interrogado por um juiz. Na questão da reincidência, eu vejo que poderia ter certa influência no autor primário de um delito, que ainda não teve contato com o sistema carcerário, porque, de maneira geral,
O contato com penitenciárias atualmente não cumpre o propósito da ressocialização. Mas aí já entramos em um tema muito mais profundo acerca de críticas sobre todo o sistema carcerário que não vem cumprindo o seu propósito. Nossa próxima entrevistada é a advogada previdenciária e trabalhista Karine Alves, também conselheira da OAB Subseção Alvorada. Como você definiria a justiça restaurativa com base no seu conhecimento e prática profissional? No meu entendimento, a justiça restaurativa, ela vai além das leis, além da punição, que muitas vezes essa punição por si só não resolve o problema real. Então, eu acredito que a justiça restaurativa, ela rompe a bolha do sistema tradicional e convida as pessoas ao diálogo, à escuta e à reparação. Na sua opinião, quais são os principais diferenciais da justiça restaurativa em relação à justiça tradicional, com a qual um advogado atua diariamente? Eu acredito que o grande diferencial da justiça restaurativa, ela se refere ao fato de que ela não se limita à lei, que muitas vezes ignora a verdadeira causa do conflito. Então, ela vai além da bolha, né, do sistema tradicional, abrindo espaço para o diálogo, para a escutativa e para o reconhecimento do outro. Em vez de afastar, ela acaba aproximando. Em vez de silenciar, ela dá voz. Em vez de punir por punir, né, ela busca reparar. Quais são, em sua opinião, as principais resistências dos profissionais da advocacia em relação à adoção da justiça restaurativa? Eu acredito que a resistência dos advogados à prática da justiça restaurativa envolve diversos fatores. No Código de Processo Civil, está escrito que os advogados devem priorizar a resolução dos conflitos, a composição amigável do processo, mas a gente percebe que na prática as pessoas acreditam que o advogado bom é o advogado que briga e que muitas vezes o advogado que está tentando conversar, está tentando dialogar, ouvir a outra parte, ele está beneficiando a outra parte. O cliente muitas vezes acha isso. Essas práticas, ela envolve também questões que vai além do direito. Então, eu acredito que os advogados, eles não estão preparados para isso, infelizmente. Você acredita que a justiça restaurativa pode contribuir para uma justiça mais humanizada e inclusiva? Em que medida? Na minha concepção, a justiça restaurativa, ela pode contribuir para uma justiça mais humanizada, né, e inclusiva, na medida em que nós que somos da área dos direitos sociais, nós temos o conhecimento de que a prática de um delito, ela envolve questões sociais, questões históricas, familiares, né, daquele infrator. E às vezes os infratores, eles estão até em situações de vulnerabilidade, de dependência química, e a justiça restaurativa pode contribuir para que aquela pessoa não seja reincidente, né, em crimes e infrações. Então, eu acredito que a justiça restaurativa pode contribuir, sim, numa sociedade numa justiça mais inclusiva e humanizada. Por fim, fizemos um questionário sobre conhecimentos da população em geral acerca da justiça restaurativa. Divulgamos nas redes sociais e obtivemos 86 respostas dos participantes. A maioria deles está entre a juventude adulta e a meia-idade, com concentração em duas faixas principais. Isso mostra que o tema mobiliza especialmente pessoas em fase acadêmica ou início e meio de carreira. As faixas etárias mais altas e mais jovens tiveram menor participação, o que pode indicar menor exposição ao tema nesses grupos. Os participantes possuem, em sua maioria, um nível de escolaridade elevado, com destaque para pessoas que já concluíram a graduação e os que ainda estão com ela em andamento. Isso reforça que o tema da justiça restaurativa ainda circula prioritariamente em espaços de formação superior, acadêmicos ou técnicos especializados. Uma minoria dos participantes trabalha em áreas relacionadas à JR,
o que pode influenciar quanto ao conhecimento dessa amostra sobre o tema. A grande maioria dos participantes afirmou que não sabe o que é justiça restaurativa. Isso mostra que, mesmo entre um público altamente escolarizado, o conceito de JR ainda é pouco difundido e compreendido. Apenas uma parcela menor afirmou conhecer o tema. E foi com esse grupo que seguimos para as perguntas seguintes. A principal forma de contato com a JR foi por meio da graduação, seguida por cursos e experiências profissionais. Poucas pessoas tiveram contato com o tema por meio de vivências comunitárias, redes sociais ou projetos. Isso, mais uma vez, revela que a JR ainda está fortemente vinculada a espaços formais de formação e que sua divulgação em meios populares ainda é limitada. Quando perguntamos se eles acreditavam que esse tipo de prática pode ser útil para resolver situações como brigas, bullying, problemas familiares ou até crimes, 43,5% disseram que sim, e 43,5% disseram que depende do caso, enquanto ainda uma pequena parcela respondeu não ou não sei dizer. Já para a questão em que abordamos se eles já participaram de alguma atividade parecida com isso, como roda de conversa, escuta entre pessoas envolvidas ou encontros para resolver conflitos, 52,2% responderam que não e 47,8% responderam que sim. Além disso, ainda perguntamos se, na opinião deles, a justiça restaurativa substitui a punição tradicional ou funciona junto com ela. E, para essa resposta, mais uma vez, obtivemos 43,5% respondendo que depende do caso, 52,2% dizendo que funciona junto e apenas uma pequena parcela respondendo que substitui. Na próxima questão, perguntamos se eles achavam que a justiça restaurativa pode ajudar a reduzir a violência ou evitar que o mesmo erro aconteça de novo, a reincidência. E a maioria, 73,9%, respondeu que sim, enquanto 17,4% respondeu que talvez e 8,7% respondeu que não. Por fim, perguntamos se eles acham que aprender mais sobre justiça restaurativa é importante para a sociedade. 91,3% responderam que sim. Isso equivale a 21 pessoas do nosso total de 23 pessoas que conheciam o que era a justiça restaurativa do montante inicial. E 8,7%, ou seja, 2 pessoas, responderam que não. Portanto, conclui-se que há um desconhecimento generalizado sobre o tema, e entre os que conhecem, a vivência prática sobre justiça restaurativa ainda é muito limitada. Nós conseguimos observar isso tanto nas respostas dos formulários, quanto nas entrevistas que passamos anteriormente. Isso reforça a importância de promover a justiça restaurativa para além dos espaços acadêmicos, fortalecendo sua presença em comunidades, escolas e instituições com projetos reais, visíveis e acessíveis, e assim tornar nossa justiça mais justa e inclusiva a partir de práticas não convencionais.